Os irmãos, por favor, abram as vossas Bíblias na primeira epístola aos Tessalonicenses, capítulo de número 5, você vai localizar o versículo de número 8. A primeira epístola aos Tessalonicenses, capítulo de número 5 e o versículo de número 8. Nós vamos ler a partir do 8 até o versículo de número 11. Glória a Jesus. Como os irmãos sabem, nós estamos numa sequência de mensagens, de uma série de mensagens chamado Mandamentos de Reciprocidade. Nós vamos novamente explicar para os irmãos que esses mandamentos eles são seguidos da expressão uns aos outros. Nós estamos trabalhando esse tema já algumas terças-feiras, algumas reuniões de ensino, e hoje nós vamos dar sequência lendo esta carta que Paulo e alguns obreiros escreveram aos Tessalonicenses, no capítulo de número 5, a partir do versículo de número 8. Quantos acharam o texto, digam amém. Tá certo. Você vai acompanhar em sua Bíblia. Eu estou com a versão Nova Almeida atualizada, mas ela não difere muito da que você tem em mãos. Diz assim a palavra do Senhor: Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Portanto, consolem uns aos outros e edifiquem-se mutuamente, como vocês têm feito até agora. Amém? Por favor, curve a sua cabeça. Querido Deus, mais uma vez nós acessamos a Tua presença em oração. Estamos agradecidos por essa noite, nos reunirmos nesta casa. E, Senhor, estamos diante do Teu povo para a instrução da Tua palavra. Estamos agradecidos, ó Deus, pelo privilégio que temos, pela liberdade que temos de nos reunirmos como igreja nesta casa, neste templo, Senhor. E aqui nós observarmos a Tua palavra, extraímos dela aquilo que o Senhor deseja ministrar aos nossos corações. Eu quero Te louvar por esta noite, pela vida de cada um dos meus companheiros, obreiros do nosso ministério. Eu quero Te agradecer pela vida desta igreja e Te pedir, Senhor, que mais uma vez, por graça e misericórdia, o Senhor fale conosco, nos ajude. É o que eu Te peço em nome de Jesus. Amém. Tome seu assento. Meus amados e queridos irmãos, eu preciso, antes de começar a pregar a palavra, trazer aos irmãos algumas informações a respeito deste texto que nós escolhemos para esta noite. A primeira carta escrita aos Tessalonicenses, ela tem algumas considerações, algumas observações que eu acho interessante nós conhecermos. Se você folhear a sua Bíblia e chegar no capítulo de número 1 desta carta, você vai perceber que esta carta ela tem uma característica interessante. Ela tem uma autoria coletiva. Ela tem uma autoria em grupo. Paulo não é o autor exclusivo desta carta. Nós falamos que a carta de Paulo aos Tessalonicenses, porém, o escritor, ele deixa para nós 3 nomes que introduz essa carta. No capítulo de número 1,
nós vamos perceber que a autoria desta carta, ela traz 3 nomes. Quantos nomes? 3. Paulo, Silvano, que alguns são ousados em afirmar que é Silas, e o jovem obreiro chamado Timóteo. Esses são os 3 responsáveis pela edição desta carta. A igreja de Tessalônica foi uma das igrejas fundadas pelo apóstolo Paulo em uma de suas viagens missionárias, levando a palavra do Senhor aos povos não alcançados. Você percebe, quando você lê essa carta, que essa carta ela não traz uma linguagem de cultura judaica. Isso dá para nós a entender que boa parte desta igreja era formada por gentios, por pessoas que conheceram a fé cristã através de missionários como o apóstolo Paulo, como também Silas, como Timóteo, que foram homens que naturalmente levaram o evangelho aos povos não alcançados através de algumas viagens que eles realizaram com esse propósito. O que eu acho interessante é que esta carta, ela é escrita já com a prerrogativa de unidade, de trabalho em equipe. Eu gosto desses detalhes, porque esses detalhes, eles nutrem a nossa alma, eles aquecem o nosso coração e faz com que nós entendamos de uma forma plena o conteúdo que ela traz. Então, se essa carta tem uma autoria coletiva, Paulo já nos ensina a importância de vivermos de forma coletiva. Eu preciso abrir um parênteses aqui para dizer que às vezes nós conduzimos o culto sozinho, não é porque nós não valorizamos os nossos companheiros. Em algumas reuniões é mais ético, é mais proveitoso que haja a exclusividade de um dirigente com o objetivo da administração do tempo, porque isso facilita a coordenação do trabalho. Mas eu estou dando o exemplo do que é feito no culto. Os irmãos sabem que naturalmente a obra de Deus existe em várias ocasiões, ela é feita de várias formas. Uma verdade nós temos no coração: ninguém faz a obra de Deus sozinho. Por mais que alguém faça bem feito, por mais que alguém seja especialista no que faz, você nunca fará a obra de Deus bem feita de forma individual. Conversamos sobre isso. As empresas, os negócios, as organizações no passado, elas valorizavam muito a especialidade de uma pessoa. Uma pessoa, quando ia executar uma função, ela era especialista. As profissões, elas categorizavam os profissionais, dando a eles, especificando a eles aquilo que exatamente eles iriam fazer. Hoje, a proposta das grandes instituições, ela é diferente. Hoje nós precisamos de um profissional multitarefa. Ele não pode ser um especialista executando uma única função para atender um único público-alvo. Não. Ele vai se tornar um profissional relevante quando ele consegue executar várias funções. E isso só é possível quando nós vivemos de forma coletiva. Quando eu vivo de forma coletiva, eu posso fazer uma coisa de uma forma e depois aprender que aquela mesma coisa pode ser feita de uma outra forma. Cláudio Duarte faz uma grande brincadeira com isso. Eu não sei se alguns dos irmãos já viram. Quantos aqui sabem preparar café? Levanta a mão. Quantos aqui? Olha, muita gente, né? Ok. Qual que é a primeira coisa que a gente faz? A gente coloca o ovo não. A gente coloca a água no fogo, não é isso? Eu acho que em casa a gente está comendo tanto ovo que o ovo não está saindo da minha cabeça. A gente coloca a água no fogo e aquece a água, sim ou não? Quantos aqui deixam a água ferver? Deixa eu ver.
Olha, bastante gente. Quem só deixa a água aquecer? Levanta a mão. Ali, só deixa a água aquecer. Algumas pessoas receberam uma instrução que o ferver da água dentro da panela, a água recebe algumas substâncias que alteram o café. Então tem gente que gosta da água bem fervida, né? Quantos aqui colocam açúcar na água? Olha aí, bastante gente, né? E depois você coloca o pó na água ou no coador? Mas tem alguém que coloca no coador. E aí já começa. Quantos aqui colocam o pó na água? Deixa eu ver. Deus de Abacuque, é bom que eu não vou tomar café lá. Quantos aqui colocam o pó no coador? Deixa eu ver. Quem que está certo? Nenhum dos dois. Para não ter briga, né, irmã Dorinha? Então o Cláudio Duarte faz uma brincadeira com o preparo do café. O café é uma bebida nacional. Quase todas as pessoas tomam café. Mas o modo de preparo, tem gente que coloca o pó na água, aí vai ferver. A água fica borbulhando de pó de café. E ela joga dentro do coador de pó, de pano ou de papel. Mas tem alguns que falou de pano aqui. Quantos aqui gostam do pano? Deixa eu ver. Olha lá. Os irmãos de 1914. Então existem formas diferentes de fazer as mesmas coisas. Eu já devo ter contado aqui a história do preparo do peixe, mas eu vou contar ela de novo outro dia. Por que é importante as relações? Por que é importante fazer as coisas para Deus de forma coletiva? Porque nós vamos aprender uns com os outros. Aquilo que eu não sei fazer bem feito, o irmão Misael sabe. E aí ele vai poder me ajudar, vai produzir equilíbrio. Aquilo que o irmão Misael não sabe fazer bem feito, o pastor Eliel talvez saiba. E aí, à medida que nós trabalhamos juntos, nós vamos sendo edificados. Por isso que é importante a coletividade. Por isso que é importante o trabalho em equipe. E aí nós vamos aprendendo uns com os outros. Quantos aqui aquecem o óleo para estourar pipoca? Deixa eu ver. Quantos aqui aquecem o óleo para estourar pipoca? Deixa eu ver. Levanta a mão bem alto. Quem coloca o milho no óleo frio? Deixa eu ver. Ixi, vocês não sabem nem fazer pipoca? Deus é mais. Muda, irmã Rosa. Muda. Quem aqui coloca o tempero no milho? Deixa eu ver. Quantos aqui colocam o tempero no milho? Levanta a mão. Pouca gente. Quantos aqui colocam o tempero na pipoca depois de pronta? Deixa eu ver. Aí tem que chacoalhar tudo. Cai tudo, gente. Depois eu vou pegar a receita com vocês. Mas a verdade é que nós, trabalhando junto, nós vamos aprendendo uns com os outros. Tem momento que dá para você temperar o milho. Tem momento que dá para você aquecer o milho junto com o óleo. Tem hora que não, tem hora que você vai ter que aquecer o óleo e depois colocar o milho. Mas esse não é o tema de hoje. O importante é que todo trabalho coletivo, ele enriquece. Tudo que você faz, que a outra pessoa faz diferente, nós aprendemos e nós crescemos com isso. Somente as pessoas que têm dificuldade de trabalhar em equipe insistem que o café tem que ser coado no pano, ou insiste que o café tem que ser coado no coador de papel. Quando a pessoa entende que existem situações que a gente precisa de ajustes, aí você vai aprender a colocar tanto o pó na água quanto o pó no coador. Tudo isso são ajustes que a coletividade nos faz crescer. Mas o tema desta carta não é só a sua autoria coletiva. Nós vamos perceber que no capítulo 1, Paulo vai dar uma saudação aonde ele dá graças a Deus
pela igreja de Tessalônica. O interessante é que o motivo de Paulo agradecer esta igreja é porque Paulo lembra que esta igreja era uma igreja exemplar. Era uma igreja que produzia boas lembranças no apóstolo. A Bíblia vai dizer que essa igreja era exemplar na obra da fé, no trabalho do amor, na paciência da esperança. E esta igreja também era um exemplo na conversão. Paulo olhava para os cristãos lá de Tessalônica e dizia assim para ele: olha, vocês são um exemplo de conversão. No capítulo de número 2, Paulo vai dizer assim para os crentes: Silas, vocês são um exemplo para nós, mas eu preciso que vocês saibam que esses obreiros que estão aqui escrevendo, também eles foram um exemplo de como eles acessaram vocês. É uma relação de mão dupla. A igreja recebeu os obreiros, mas os obreiros acessou também a igreja. De que forma que Paulo trata isso? Paulo está dizendo assim: olha, vocês nos receberam com amor, nós também acessamos vocês por amor. Vocês nos receberam com trabalho e nós também acessamos vocês através do trabalho. Paulo faz um jogo de palavras entre o capítulo de número 1 e o capítulo de número 2, dizendo assim: olha, eu quero lembrar vocês que nós acessamos vocês também de forma exemplar. Por quê? Porque nós acessamos vocês com sinceridade, com verdade. Nós não tivemos nenhuma intenção de enganar vocês. A nossa mensagem não é uma mensagem fraudulenta. Então, da mesma forma que a igreja nos recebeu, dando-nos um exemplo, eu preciso dizer aqui, Paulo dizendo no capítulo de número 2, que da mesma forma nós nos comportamos de forma exemplar. O que Paulo está destacando aqui, irmã Rosa? Paulo está destacando que deve ter uma relação mútua entre a igreja e a sua liderança. Paulo está dizendo aqui no capítulo de número 2 que essa relação de verdade, essa relação de sinceridade tem que ser um compromisso mútuo. Aí Paulo termina o capítulo de número 2 dizendo assim: olha, nós nos comportamos como verdadeiros imitadores de Deus, mesmo debaixo de tamanha perseguição. Ou seja, Paulo está dizendo: o nosso comportamento não foi influenciado pelas circunstâncias. Nós acessamos vocês debaixo de grande luta, debaixo de grande adversidade. No entanto, nós nos mantivemos exemplar, pregando a verdade, pregando com sinceridade e levando o evangelho da melhor maneira possível até vocês. No capítulo de número 3, nós vamos perceber que Paulo tem uma estratégia. Paulo manda primeiro Timóteo visitar aquela igreja, levando as informações de como é que estava as demais viagens missionárias que o apóstolo Paulo estava realizando. A estratégia de Paulo em enviar Timóteo, ela tinha dois objetivos. O primeiro era dar notícias do ministério de Paulo. O segundo era receber notícias da igreja. Paulo faz isso com Timóteo. Por quê, irmãos? Porque Timóteo era um homem da confiança do apóstolo Paulo. Coisa boa é quando nós trabalhamos em equipe e do nosso lado nós temos pessoas que de fato demonstram confiança e segurança para nós. Paulo, ele está dizendo isso no capítulo de número 3. Ele diz assim: olha, ele envia Timóteo para que levasse informações a seu respeito e trouxesse as informações do jeito que a igreja de Tessalônica estava. Por questão de exiguidade de tempo, nós não vamos ler as referências bíblicas dessas afirmações que eu estou falando. Mas quando nós chegamos no capítulo de número 4, nós vamos perceber que o foco de Paulo era um foco de admoestação. O que era a admoestação? Era de corrigir. Paulo estava instruindo aquela igreja a viver em santificação.
santificação. E como que Paulo ia fazer isso? Como que Paulo estava orientando eles? Paulo estava dizendo, olha, vocês precisam santificar nos dois ambientes. Vocês precisam santificar dentro da comunidade cristã, no coletivo interno, mas da mesma forma, a santificação tem que ser demonstrada no seu comportamento fora dos perímetros da religiosidade, fora do contexto da igreja. Ou seja, Paulo está dizendo no capítulo de número 4 que a santificação, a maneira como a gente vive para agradar a Deus, tem que ser um compromisso nosso aqui, entre os nossos irmãos e também lá do lado de fora. Quando ele chega no capítulo de número 5, Paulo, ele está corrigindo um problema muito sério que estava acontecendo naquela igreja. As igrejas que Paulo vai fundar no início do seu ministério, eles recebiam a promessa de Deus, a palavra que Jesus estava voltando, como nós recebemos hoje. Mas os fatos que aconteciam na igreja ou nas igrejas que Paulo fundava, a mensagem era muito mais forte, tinha muito mais impacto. Por quê? Porque boa parte daquelas pessoas que ouviram, eles eram contemporâneos de Jesus, eles já tinham ouvido falar de Jesus. Jesus para eles fazia pouco tempo que eles tinham ouvido falar da crucificação de Jesus. Logo, quando eles afirmavam que Jesus estava voltando, que iria acontecer o arrebatamento da igreja, que a volta iminente de Jesus estava para acontecer, eles estavam levando aquela informação muito ao pé da letra. De fato, algumas igrejas estavam sofrendo um impacto muito grande por acharem que Jesus estava voltando naqueles dias. A igreja de Jerusalém vai passar por uma crise financeira muito grande. Alguns historiadores afirmam que o fato deles acreditarem na volta, naqueles dias de Jesus, eles vendiam as suas propriedades, eles compartilhavam tudo que eles tinham, porque eles imaginavam Jesus está voltando, e naturalmente não faz o menor sentido eu ter todo esse apego material que nós estamos tendo. A igreja dos Tessalonicenses também não era diferente. Alguns estavam pensando assim, não, Jesus está voltando, então eu vou abandonar a minha carreira profissional, eu vou abandonar o meu estudo, eu estou falando em tese, eu vou abandonar a minha vida secular e eu vou me dedicar exclusivamente às coisas espirituais. Isso também gerou um problema, porque se de um lado as pessoas trabalham no extremo, totalmente materialista, totalmente pensando nas coisas terrenas, no outro extremo também é perigoso. Então alguns estavam pensando assim, Jesus está voltando, então eu não preciso trabalhar, eu não preciso honrar os meus compromissos, eu não preciso fazer mais nada, eu só preciso aguardar a volta de Jesus. Eu quero lembrar aos irmãos que todo extremo ele é perigoso. A pessoa extremamente espiritual é tão nocivo quanto a pessoa extremamente materialista. Aquela pessoa que só pensa nas coisas materiais, que só pensa nas coisas terrenas, que vive focado nas coisas dessa terra, é um perigo. Mas por outro lado, uma pessoa que espiritualiza tudo, cai uma coisa dentro de casa, ele espiritualiza. Acontece alguma coisa na notícia, ele espiritualiza. Acontece um lançamento de alguma tecnologia, ele espiritualiza. Eu já contei aqui para os irmãos da história do Pix. Quando saiu o Pix, os escatólogos ficavam me ligando, é o sinal da besta, é a volta de Jesus, está acontecendo isso, está acontecendo aquilo. Isso aconteceu até eles receberem o primeiro crédito, depois acabou o demônio do Pix. Mas na época do código de barras, eu trabalhava num banco, e na época que eles começaram a lançar o código de barras também, eles falavam, não, é o código da besta, e tinha alguns que pegavam os números dos códigos ali, e eles tentavam achar numa conta, para dizer que era 666, que Jesus estava voltando naqueles dias. Irmãos, nós precisamos aguardar a volta de Jesus em santificação, vivendo para agradar a Deus aqui e vivendo para agradar a Deus lá fora. Se Jesus voltar hoje, glória a Deus, mas se Jesus não voltar hoje, eu preciso permanecer fiel, agradando ao Deus do céu. Então Paulo vai corrigir isto.
Aí Paulo começa o capítulo 5 dizendo assim: irmãos, no que se refere aos tempos e às épocas, não há necessidade que eu lhes escreva, porque vocês sabem perfeitamente que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. O que quer dizer isso? Paulo vai fazer um paralelo de dia e de noite aqui. Paulo vai dizer que a ação do ladrão, ela acontece naturalmente no momento em que nós estamos desprovidos, dormindo. É isso que Paulo está dizendo aqui. Obrigado. Então, Paulo faz um ajuste na vida daquelas pessoas, porque hoje em dia não é diferente, irmãos. Hoje em dia não é diferente. Existem algumas denominações que saíram do nosso contexto, especialmente porque eles resolveram estabelecer datas para a volta de Jesus. E Jesus mesmo disse que daquele dia e hora ninguém sabe. Então o que eu devo fazer para aguardar a volta de Jesus? Eu preciso santificar a minha vida, eu preciso ser um bom crente, eu preciso dar um bom testemunho. Paulo está dizendo assim: olha, vocês precisam viver em santificação. Viver em santificação. Isso não significa que eu tenho que deixar de me preocupar com a volta de Jesus. Isso é o equilíbrio que o Paulo está tentando ensinar aqui no capítulo de número 5. Como que Paulo faz isso? Paulo vai fazer isto utilizando 2 mandamentos de reciprocidade. Paulo vai fazer isto consolando, ou na verdade, exortando os cristãos e também edificando. São esses os 2 mandamentos de reciprocidade que Paulo dá para equilibrar a igreja de Tessalonicenses, aos Tessalonicenses. Agora observe comigo. Por isso que no capítulo de número 5, não era mais necessário Paulo ficar dando explicações acerca dos tempos e das estações. O foco do apóstolo Paulo era dizer assim, ó, que ele vai voltar, eu sei. Mas não tem necessidade de eu achar que ele vai voltar e eu paralisar a minha vida, as minhas relações sociais. Enquanto Jesus não volta, eu preciso ser fiel a Ele. Enquanto Jesus não volta, eu preciso ser fiel à minha igreja. Enquanto Jesus não volta, eu preciso ser fiel à minha família. Não adianta eu olhar na Bíblia, olhar para Israel, olhar para um canto, olhar para o outro, Israel, e achar que Jesus está voltando. De fato, os sinais é da volta de Jesus. Eu não estou dizendo que não é. E eu esquecer de manter a minha vida em santificação. Não adianta. Eu preciso colocar a minha vida no altar, porque se Jesus não voltar hoje para todos, Ele pode voltar para mim. Se Jesus não voltar fazendo o arrebatamento da igreja até a semana que vem, pode voltar para alguns. Então como é que eu vou encontrar-me com o meu Deus? Como é que eu vou encontrar com o Senhor com as minhas mãos vazias? Então, enquanto Jesus não volta, eu trabalho para Ele, eu sirvo a Ele, eu adoro a Ele, eu glorifico a Ele, eu espero a volta dEle. Paulo ensina isso no capítulo de número 5. Ele ensina, e eu quero caminhar. Depois, por favor, me traga aqui o telefone para eu poder acompanhar o horário. Eu quero trazer aqui essa expressão, obrigado. Essa expressão do capítulo de número 5, versículo de número 11. Porque eu tentei fazer um resumo aqui expositivo da carta, para que vocês entendam isso. Capítulo de número 5, versículo de número 11, tem uma conjunção conclusiva. A expressão, portanto, ele está definindo uma conclusão do assunto. No capítulo de número 5. Ele diz assim, portanto, console ou exortem uns aos outros e edifiquem-se mutuamente ou uns aos outros. São 2 mandamentos de reciprocidade aqui. O primeiro é o mandamento da exortação ou da consolação.
e depois com uma edificação. Deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui, bem rapidinho, porque eu preciso desenvolver isso. Primeiro a gente precisa definir essa expressão consolação ou exortação. A expressão na Bíblia, a maioria da Bíblia de vocês está exortar. Algumas pessoas até hoje pensam que exortar é corrigir. Exortação aqui, irmãos, não é correção. Exortação aqui é consolação. A ideia aqui da exortação é a ideia de você incentivar, é de você encorajar. Olha que coisa maravilhosa. Paulo está dizendo assim: olha, quando vocês forem se reunir, vocês precisam colocar como foco o encorajamento, o ânimo. Tem pessoas que sentam para conversar com a gente, que a gente fica com a fé renovada, irmãos. É sempre uma palavra de ânimo, é sempre uma palavra de esperança, é sempre uma palavra que nos impulsiona para os pés de Jesus. Então observem os senhores e as senhoras nessa noite. A definição do verbo exortar aqui não tem nada a ver com admoestar. Admoestar sim, é você ensinar com o objetivo de corrigir, de reprovar. Não, mas quando a Bíblia diz exortar, ela está dando sentido de encorajamento, de incentivo, de consolo. Agora, qual é o conteúdo dessa mensagem? Eu preciso que você volte o seu olhar para o texto. Capítulo de número 5. Vamos direto para o versículo de número... Capítulo de número 5 da primeira carta aos Tessalonicenses. Vamos direto para o versículo de número 10. O texto diz assim: que morreu por nós, para que quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Como é bom a gente olhar para a Bíblia. Essa expressão aqui era a mensagem que o apóstolo queria levar para a igreja. Para quê? Para produzir exortação neles. Paulo dizendo assim, ó, porque Cristo morreu por nós, ou porque Ele morreu por nós. Então, o conteúdo da mensagem que nos estimula, o conteúdo da mensagem que nos faz, que nos torna encorajado, é que Cristo morreu por nós. Eu não sei se isso te alegra, mas Cristo morreu por nós. Cristo morreu em meu lugar. Cristo morreu no seu lugar. Essa palavra me encoraja. Quando eu penso nisso, que Cristo morreu no meu lugar, significa que era para eu estar morto, mas Ele morreu no meu lugar. A morte de Cristo, ela foi vicária e efetiva. Por que vicária? Porque ela foi substitutiva. Era para eu morrer, Ele morreu. Só que, diferente disso, a morte dele produz vida em mim. É vida. Enquanto aqui, vida com Ele. Na eternidade, vida com Ele. Eu não sei se isso alegra o teu coração, mas eu fiz aqui até algumas anotações. A morte vicária, porque a morte de Cristo foi substituída. O verbo vicário, ele tem um sentido de substituir. Agora o interessante, Moisés, é que na sociologia, o termo vicário, ele tem outro sentido. Na sociologia, o termo vicário significa uma pessoa desprezada, marginalizada. Agora, o que foi que aconteceu? Jesus nos pega de uma situação desprezada, marginalizada, e fala assim, não, eu vou morrer para dar vida para Ele. A morte vicária de Jesus, ela tem um efeito de substituir, só que ela foi efetiva. Eu estava conversando hoje com o irmão Manuel, explicando a diferença de eficiência, eficácia e efetividade. Para resumir, porque isso é administração,
Eficiência é quando você faz bem com custo baixo. Eficácia é quando você alcança o objetivo. Porque tem hora que você alcança o resultado, mas o custo sai alto. Tem hora que você faz um investimento barato, quem é do comércio sabe. Tem hora que você é eficiente, economiza, mas o barato sai caro. Aí você gasta 2 vezes. É ou não é assim? Então o conceito de eficiente é quando você faz e faz com um custo pequeno. O conceito de eficácia é quando você alcança o resultado sem avaliar o custo. E qual que é o conceito de efetividade? É quando você faz um balanço, você faz de forma barata, mas alcança o resultado. Isso, resumindo, é a graça de Deus. Para mim, ela foi de graça, mas ela foi eficiente. Ela alcançou o resultado. Não é o que eu faço, é o que Ele já fez por mim na cruz do Calvário. Então, quando Paulo está dizendo isso, olha gente, exorte-se uns aos outros, eu preciso lembrar esta igreja: Jesus morreu por mim, Jesus morreu por você. Você estava condenado, mas Jesus morreu por você, e mais do que isso, Ele te deu vida, Ele te deu vida, Ele te deu vida, Ele te deu vida. Coisa boa é quando você tem vida espiritual. Eu não sei se você pode glorificá-lo nesta noite, mas que coisa maravilhosa é quando você tem vida espiritual, irmão. Quando você tem vida espiritual é diferente. Quando você tem vida espiritual é diferente. Quando você tem vida espiritual é diferente. A carta aos Efésios explica muito bem isso. A morte de Cristo, porque Cristo morreu por nós. Eu vou concluir aqui. Esse era o motivo de exortação. Então é simples, Cristo morreu por ti. Cristo morreu por mim. Quando eu digo isso, eu estou afirmando, era para eu estar morto. Mas Ele morreu por mim. Ele morreu por nós. Então isso me encoraja. Oh, aleluia. Isso me anima nesta noite. Ele morreu por mim. Aí o texto prossegue dizendo assim. O texto prossegue dizendo assim: Ele morreu por nós, para que, quer vigiemos, ou quer durmamos, vivamos em união com Ele. O que é que significa isso, pastor? Nós estamos vivos a partir do sacrifício de Jesus, independente da circunstância. A minha vida espiritual, ela está andando por sobre as circunstâncias. Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele diz assim: olha, eu sei estar abatido, mas sei também ter abundância. Por quê? Porque as circunstâncias não medem a minha vida em Cristo. Quando você teve um encontro pessoal com Jesus, não é a circunstância que te afasta da presença dEle. Porque tem gente que se melhorar um pouco, deixa Jesus. Tem gente que se prosperar um pouco, afasta da presença de Deus. Ah, agora eu estou bem, eu não preciso de Jesus, eu não preciso do culto. Esse negócio de orar, de ficar jejuando, não é para mim não. Agora eu estou vivendo numa outra fase, agora é só vitória. Eu preciso dizer para você que o verdadeiro cristão, ele não é medido pelas circunstâncias. Por outro lado, tem gente que passa luta, que passa dificuldade, mas na primeira falta que tem, ele já começa a murmurar, ele já começa a reclamar, ele já começa a transferir a responsabilidade para um e para o outro. Paulo diz assim: quer durmamos ou quer estejamos acordados, nós estamos com Ele. A nossa vida espiritual não pode ser medida por circunstâncias.
Eu sei que não é fácil. Eu sei que existem momentos complicados. Paulo está fazendo aqui, Emerson, o uso de uma figura de um vigia. Eu não sei se nós temos aqui alguns irmãos que trabalham à noite ou já trabalharam à noite. Ele está fazendo uso da figura de um vigia para exemplificar a nossa vida e a nossa morte física. Ele diz assim, olha, quer vigiemos ou quer durmamos. É bem a praia dos vigias, né? Tem dia que eles dormem, né? O Zé Moreira não dorme não, Misael. Ah, ele é vigia, né? Bom, Zé Moreira, Deus abençoe. O vigia, ele pode estar vigiando ou ele pode estar dormindo. Paulo está fazendo uso dessa figura de linguagem para dizer assim, olha, você não precisa se preocupar. Se você estiver vivo, fisicamente falando, você é dele. Se você estiver dormindo, no sono do descanso da morte, você também é dele. Então vocês não precisam ficar preocupados com isso. Vocês precisam me encorajar a vocês entenderem que Cristo morreu por vocês. Então se vocês estiverem vivos para a volta de Jesus, glória a Deus. Se vocês estiverem mortos, glória a Deus. O mais importante é que Cristo morreu por nós. Ele nos substituiu. Então o equilíbrio que Paulo queria trazer para aquela igreja é essa. Vamos viver para Cristo, mas se morrer também eu vou morrer para Cristo. Vivo ou morto, eu sou dele. Oh, aleluia. Rico ou pobre, eu sou dele. Saudável ou doente, eu sou dele. Empregado ou desempregado, eu sou dele. Ou seja, aqui o exemplo que Paulo está dizendo é, nós estamos vivos em qualquer situação. Paulo está fazendo uso de uma figura de linguagem, mas o que ele está traduzindo para mim é, Eliel, viva com Cristo independente da circunstância, viva com Jesus independente do momento, viva para Cristo independente da circunstância. Você precisa entender que o sacrifício de Jesus Cristo é perfeito. Esta era a mensagem de exortação. Agora, eu concluo aqui dizendo um negócio. Olhe para mim. O primeiro mandamento é exortai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros. Eu explico e aplico rápido isso. O termo ou o verbo edificar aqui, ele dá o sentido da construção de um muro para proteção. A ideia aqui é a construção de um muro, Misael. Irmão de Nilton, que é irmão Claudinei, que são profissionais da área da construção. O termo edificai-vos uns aos outros é construam muros de proteção. O que o texto está dizendo? O texto está dizendo o seguinte, olha, vocês precisam estabelecer uma relação que construa muros para proteger uns aos outros. Então, à medida que eu tenho uma mensagem sabendo que Cristo morreu por mim, é por isso que a carta começa com um apelo coletivo de trabalho em equipe. O mandamento de reciprocidade aqui é estabeleça muros de proteção. Um outro comentarista faz diferente, ele fala assim, olha, estabeleça pontes de relacionamento. Tudo tem a ver com essa relação mútua. Agora imagine se nós estivéssemos recebendo essa carta agora. De pé, por favor. Se você puder, nós vamos estabelecer essa conexão. Vamos imaginar que nós estamos esperando essa carta e recebendo essa carta agora. Então,
nós estamos consolados, exortados, encorajados que Cristo morreu por nós. Agora edifiquemo-nos uns aos outros. Estabeleça a construção de muros de proteção. Eu queria que, se não fosse te constranger, você abraçasse assim, ó, conectasse um braço no outro, no braço assim, ó. Isso, como se fosse uma corrente. Se você puder, Dani, isso, pode ser a Dani sentada mesmo. Faça isso, irmã Antônia, aqui. Nós estamos criando muros. Vai lá, irmã, junta isso. Os adolescentes também. Tem pecado abraçar homem, não, pode abraçar. Pode, gente, escusa o braço. Isso, corrente. Isso, meu filho, junta aí. Rose, você também, ajunta com a irmã aí. Quando Paulo está escrevendo essa carta, Paulo está dizendo assim, olha, edifiquem uns aos outros, ou seja, estabeleça uma conexão, construa muros de proteção. Você junto com essa pessoa que está do teu lado, você está protegendo ela. Você está levantando um muro de conexão. Você sabe por que as pessoas perdem? Porque não estabelecem muro de conexão. Não tem conexão, não edifica um ao outro. Existem portas que não foram abertas por falta da edificação uns com os outros. Não tem muro, não tem muro de proteção. A ideia de edificar-vos uns aos outros aqui é uma ideia que você volta ao tempo nos filmes épicos, onde tinha aquelas muralhas que protegiam a cidade. Paulo está dizendo, olha, consolai-vos, exortai-vos uns aos outros, mas edificai-vos mutuamente. Eu conectado com você, eu te protejo. Você conectada comigo, você me protege. Isso aqui é uma linguagem da construção, onde nós temos aqui os nossos irmãos. Mas isso tem uma conotação espiritual muito grande. A igreja do Senhor Jesus Cristo precisa praticar esses mandamentos da reciprocidade. Bendito seja o nome do Senhor. Deixa eu dizer uma coisa. Paulo diz assim: assim como vocês estão fazendo para a igreja de Tessalonicense, esse mandamento era uma prática, era uma realidade. Paulo deixa esse mandamento, mas era verdadeiro. Ele estava encorajando aquela igreja a permanecer conectada. Curve a sua cabeça. Querido Deus, eterno Pai, eu oro, Senhor, os teus filhos olham nesse momento. Orefaço e dequeimes. Orecamandefaço e decai. Para que isso se cumpra em nossa vida. A exortação é um ânimo. Há uma conexão. É por isso que a tua palavra diz que é melhor serem dois do que um. Porque se um cai, o outro levanta. Se um tropeça, o outro ajuda. Pai, nós queremos te pedir que o teu Santo Espírito mova os nossos corações, para que nós possamos edificar uns aos outros com a mensagem de encorajamento. Cristo não morreu só pelo outro, Cristo morreu por mim.
Cristo não morreu só por mim, Cristo também morreu pelo outro. Cristo morreu por nós, então quer vivamos, quer durmamos, nós estamos com o Senhor. Orequeimes, bendito seja o nome do Senhor para todo sempre. Senhor, nos ajuda, nós precisamos de Ti, nós dependemos de Ti, nós dependemos da Tua graça sobre nós, Senhor. Por isso, Senhor, nós apresentamos a Tua igreja, essas pessoas que estão ligadas uma nas outras nessa noite, como um ato profético, Senhor. Meu Deus, estabeleça pontes, estabeleça muros, edifica relacionamentos, conecta alma e espírito nesta noite. Bendito seja o nome santo do Senhor. Digam todos comigo que o grande amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo, a comunhão com o Espírito Santo, permaneçam sobre a minha vida, sobre a minha família e sobre todo o povo de Deus. E todos nós juntos vamos concordar dizendo: não vá embora sem falar com essa pessoa. Aproveita que você está conectado, aí dê um abraço nele ou nela. Diz: que bom que você veio à casa do Senhor nesta noite. Alguém deseja entregar a sua vida para Jesus Cristo? Todos são crentes? Amém. Que Deus abençoe.